Avisa daí que esse. Tá vendo? Olá, boa tarde. Vamos lá, vamos começar a nossa reunião aqui, o nosso encontro. Contrário, no Insta. É. Vou deixar. Vai falando aí. Não tem. Quer compartilhar? Que estranho isso pra você. É porque como você ainda não entrou. Eu entrei. Não, você entrou agora. Aí ela ia entrar, você ainda não tinha entrado, então, entendeu? Agora ela vê lá que tá ao vivo e ela entra. Aqui, para quem eu não vi ainda, boa tarde. Nós aqui no sítio, caiu a internet e aí o Zoom caiu. Mas nós estamos aqui ao vivo já no Instagram também. Então sejam bem-vindos. Rubão, que bom vê-lo aqui. Muito bom. Tudo bem, gente? Beleza. Tranquilo? Joia. Nós tivemos um probleminha que caiu a internet aqui, a galera aqui do Instagram, e eu fiquei um tempinho fora, mas já voltei, estamos juntos. E aí a galera do Zoom aqui, que está acompanhando no Zoom, caiu também. Pô, sejam bem-vindos, que legal ter você aqui. Hoje, então, nós vamos passar para o começo de um novo papo. Nós terminamos aí a nossa conversa sobre orando com os Salmos. E hoje nós vamos falar aqui no canal Reflexão e Espiritualidade hoje, experimentando o Gênesis 3 de 1 a 9. Só para você acompanhar também aí no Zoom como é que funciona. A proposta desse novo segmento, ou deste segmento aqui, agora é de uma simples leitura para uma grande transformação. Gênesis 3, de 1 a 9. Você no Instagram quiser mandar uma perguntinha, quiser interagir, mandar a sua resposta, fazer alguma pergunta, se você tiver a fim de compartilhar aqui conosco também a transmissão, é só pedir aí, tá joia? Mas sejam bem-vindos. Eu só vou pedir para quem está no Zoom tomar cuidado com o microfone, tá joia? Se você puder manter o seu microfone desligado, a imagem não precisa, mas o microfone é interessante. E no momento que você quiser falar conosco, ou você acena ou você abre o microfone e sinta-se à vontade para interromper. Nós vamos falar sobre espiritualidade em prática. Deixa eu deixar claro que é espiritualidade cristã, né? Todo mundo que está aqui acho que já entendeu isso. Nós estamos já no sexto encontro nosso aqui. Nós estamos falando sobre espiritualidade cristã. Então a nossa base é o relacionamento com Deus, o Deus cristão, o Deus supremo para nós, óbvio, o Deus que criou todas as coisas e que vai na direção também do homem para salvá-lo. Deixa eu já compartilhar aqui com você então. O nosso texto é Gênesis
3, de 1 até 9. E eu vou ler aqui para você, para a gente começar o nosso bate-papo. Quem recebeu o convite via WhatsApp conseguiu ter em mãos um texto, um PDF com a passagem bíblica e com algumas perguntas para interação. Se você tem interesse em receber esse texto, você pode mandar no direct aqui do Instagram para mim o seu telefone ou e-mail e eu consigo enviar para você. Fechou? E daí eu consigo mandar os antecipados também, como eu faço com a galera do Zoom, do WhatsApp. Mas o texto aqui, que a gente vai pensar um pouquinho, Gênesis 3, de 1 a 9, diz assim: Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: Foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: Podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas Deus disse: Não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: Certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e, além disso, desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu-o e o deu a seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde está você? Onde está você? Bom, óbvio que ao compartilhar esse texto, algumas coisas vêm à mente, eu não sei da de vocês, eu vou compartilhar um pouco aqui do que vem à minha, e você então pode aqui interagir, falar e trocar algumas ideias aqui com a gente. Mas uma das primeiras coisas que vem à cabeça e que eu já até ouvi, fui até questionado por algumas pessoas, é assim: como a serpente fala, né? Por que a serpente? Cara, uma coisa a gente precisa trazer. O que importa não é o animal ou quem falou. O que importa é o que falou. O que importa é qual foi o questionamento. O que foi plantado. Por que esse texto é ainda vivo para mim e para você? O que ele quer falar nos dias de hoje para mim e para você, nesse contexto qual nós estamos vivendo, de incertezas, de medo, de egoísmo, de até mesmo, de alguma forma, vamos dizer assim, de um tentando se salvar mais do que o outro e etc, etc e tal. Acontece que o que a serpente, o que o animal aí está fazendo, e é bom deixar claro que esse animal representa quem? O inimigo, o adversário, aquele que planta dúvida, que planta de alguma forma em mim, em você, um desejo, algo diferente, ou melhor, que vai na direção contrária daquilo que realmente nós fomos feitos para fazer e ser. Quem planta isso? Né? Quem planta o mal? Ok? É isso que esse texto está tratando. E o que foi plantado nessa dúvida foi instigar a mim e a você, e esse texto quer dizer isso para mim e para você hoje ainda,
Nós somos todos os dias instigados pelo mal, pela serpente, sei lá, por mais quem. Na verdade, o nome disso é pecado. Nós somos instigados à cobiça todos os dias. A cobiça é justamente aquilo que nós desejamos e queremos mais, entre aspas, do que deveríamos ter. De coisas que são agradáveis aos olhos, como diz o texto. Mas vamos lá, eu quero também que você participe, então não vou falar muito aqui para não deixar só a minha visão do negócio, né, do trem. Mas daí a mulher percebeu, olha que legal isso no texto, a mulher até então tinha noção, entre aspas, Deus tinha falado da árvore para eles, mas tipo assim, ok, não faz, não é importante isso. Mas o texto deixa que a árvore ficou, voltando aqui, a árvore para eles, até então parecia que não era nada, mas a partir daqui, desse momento, a árvore ficou grande. Eles perceberam a árvore, eles perceberam o fruto, o negócio ficou atraente, agradável, né? Eles quiseram conhecer mais. E aí então a mulher come do fruto, dá para o seu esposo, para o seu marido, para o seu homem. E depois que eles comeram, interessante porque o texto nos diz que eles perceberam que eles estavam nus e que daí então eles recorreram deixa eu puxar aqui. Opa! Eles recorreram então às folhas e se cobriram. Porque estavam com vergonha? Para mim, na verdade, o complemento do texto, o que vem a seguir, mostra o que realmente aconteceu quando eles entenderam que eles haviam errado, que eles haviam pecado. Ouvindo o homem e a mulher e a sua mulher os passos do Senhor que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Então, o que aconteceu nesse momento deles se cobrirem com folhas? Não é porque eles perceberam nus, porque eles perderam a inocência. Talvez esses caras eles não conseguiam mais olhar para uns aos outros e notar quem eles realmente eram. Talvez esses caras olhassem uns para os outros e não conseguissem mais se encarar. Foi isso. Eles passaram a olhar uns para os outros, Adão olhando para Eva, e eles perderam a capacidade de aceitarem quem eles eram. De olhar um nos olhos do outro e dizer quem eles eram. O pecado faz isso com a gente, né? Desnuda, deixa a gente mal, envergonhado. A maioria das vezes, o erro encoberto não traz essa consequência pra gente, né? Mas o medo de ser descoberto traz. O medo de ser descoberto do erro, da fama, sei lá o quê, traz essa parada, né? Esse distanciamento. Mas o mais legal desse texto, eu fiz questão de terminar nesse versículo, é que havia esse encontro de Deus com eles, né? Com o homem, e eles escondidos lá, eles ouviram Deus dizer assim: Ei, onde você está? Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando: Onde você está?
E aí, a pergunta que eu faço aqui, que eu trago para a gente refletir, que eu gostaria de ouvir de vocês. Você pode mandar aí a resposta, abre o microfone e fala. O que você aprende com esse texto? O que você aprende que você deve praticar? O que você aprende que você deve fazer? O que você tira de ensinamento de um texto como esse? Erroneamente, por muito tempo, as pessoas tiraram... Por muito tempo, não. Acho que ainda hoje, por uma falta de conhecimento até mesmo, as pessoas encaram esse texto apenas como olhar para ele e tirar um ensinamento de que nós não podemos desobedecer a Deus. Ok, é verdade. Mas não é só isso. Esse texto tem mais algumas coisas que revelam, que nos revela para nós mesmos quem somos. Aí eu vou falar de mim, vou esperar você falar se você Fábio. tiver afim aí. Uma das coisas que eu mais aprendo nesse texto, que eu devo praticar, é a minha autoavaliação. Quem sou eu? Fala aí, Fábio, o que você ia mandar? Não, então, quando eu li o texto, eu tive essa percepção também, passou isso pela minha cabeça, mas nossa, os bichos lá no Jardim do Éden falavam. Aí eu fiquei pensando em nós com relação à fé. Se falou ou não falou, é fé. Então, beleza. Outra coisa que me passou na cabeça foi Eva vendo serpente falando e se perguntando, será que ela comeu do fruto e está falando? Né? Outra coisa que me veio à cabeça foi que, cara, o pecado ele é astuto, ele não é uma coisa, ele é atraente. Né? Ele vai no calo, ele não vem com propostinha mais ou menos. Uhum. Tanto que a proposta é vocês serão como Deus. Sim. Né? Outra coisa que me vem à mente é mal. O que era mal para eles? Se eles só tinham tudo que era bom. Né? Isso me passou bastante na cabeça. Outra coisa foi com relação a que Deus não nos pede muita coisa. Tá. De tudo que eles tinham, tinha uma árvore só que eles não podiam comer. Uhum. Não, muito né? E voltando, era uma árvore bonita. O fruto parecia gostoso. Sim. Voltando, o pecado, ele é atraente. E para mim o lance de eles terem os olhos se abrirem para a nudez e eles se esconderem foi justamente o fugir da presença de Deus. Que, querendo ou não, é o que o pecado às vezes nos instiga a fazer, né? Tá. Então foi isso que me passou na cabeça quando eu li esse texto. Joia. Legal. Uma coisa que todo mundo aqui no Instagram, se tiver com dificuldade de ouvir o que quem está no Zoom estiver compartilhando, manda aí um alô que daí eu tento melhorar aqui o áudio, tá bom? Olha que legal, o que eu aprendo com isso então, né? Aqui o Fábio está dividindo. Avaliar-me é também avaliar o que é o mal, ok? Mas avaliar também o que eu tenho ouvido de Deus. Cara, como você tem ouvido a Deus? Porque o texto até traz isso para eu e você, nós refletimos que talvez nós estejamos ouvindo muito mais o adversário, o mal, a nós, quando eu digo o egoísmo, o egocentrismo, do que o próprio Deus. E daí, se a gente está falando de relacionamento e espiritualidade é relacionamento com Deus, a gente está falando de ouvir a Deus. Como que a gente tem considerado as palavras que a gente tem ouvido de Deus? Como que a gente tem encarado e levado
adiante aquilo que nós temos ouvido de Deus? Qual é a seriedade com a qual a gente tem encarado e ouvido o que Deus tem falado com a gente? E uma coisa interessante que eu aprendo aqui também, aproveitando o gancho que o Fábio falou, é que a maior cobiça neste texto não é dar ouvidos ao mal. A maior cobiça desse texto é querer ser independente de Deus. O que atraiu, o que fez o fruto ser glamuroso, gostoso, cheiroso, atraente, bonito, sei lá mais o quê, é exatamente o ser igual a Deus, o ser independente de Deus. Talvez isso seja o maior mal que a gente dá ouvidos nos nossos dias, né? Não que a gente se compare a Deus, mas a gente age como a Deus, tendo como prioridade a nós mesmos, agindo conforme a gente acha que tem que ser, né? E culpando muitas vezes Deus porque as coisas não caminharam como a gente queria que caminhasse. É interessante isso, né? A outra questão que eu trago aqui é: quem sou eu diante disso que eu li? Como eu me sinto diante disso que eu li? Eu vou dividir de mim. Sim, quem eu sou? Eu sou o mesmo Adão, eu sou Eva. Maioria das vezes eu quero mesmo fazer conforme a minha vontade. Maioria das vezes eu quero que dê certo conforme eu acho que tem que ser. Maioria das vezes eu quero que as coisas aconteçam da forma como eu planejei, e quando dá errado, eu culpo a Deus pelo que deu errado e não vejo o que tem de melhor em toda essa história. Sim, eu, Marco Aurélio de Campos Reis, estou aqui, confesso isso. A maioria das vezes, sim, eu quero ser independente de Deus. Eu me sinto envergonhado diante disso, sim. Pela minha... Quem sou eu? Né? Eu me sinto, sim, eu acho que o texto quer nos colocar, quer fazer com que a gente nós nos coloquemos no nosso lugar. Quem somos nós diante de Deus? Nós somos dependentes dele? Nós somos criaturas, filhos dele? Ou somos aqueles que pleiteiam o lugar dele? Quem você é? Quem você é? E como você se sente diante disso que nós lemos e compartilhamos aqui? E a outra questão, a última, é: o que eu espero desse texto? O que Deus está fazendo hoje? Essa foi a motivação da nossa conversa lá alguns anos atrás. Quando a gente começou a se encontrar, ler, estudar a Bíblia, dividir algumas coisas toda semana, a gente começou a exatamente falar sobre isso. O que Deus está fazendo hoje? E o texto termina exatamente dizendo o que Deus está fazendo hoje. Deus está chamando você, Deus está indo na sua direção e perguntando: onde você está? Onde você está? Porque Deus está indo na minha direção, na sua direção, na nossa direção, porque Ele quer nos salvar. O que eu espero desse texto é a salvação, é a graça de Deus. É que Deus considere o seu amor por mim e continue fazendo de tudo para salvar, apesar de quem eu sou. Porque esse é o Deus que eu conheço, o Deus que vai na direção daquele que está perdido e que quer salvar o cara que está perdido. É o Deus que cuida do cara que você, eu olhamos e dizemos assim:
Bom, o Marcão não tem condições de ser salvo. É? Eu fico feliz disso, né? De saber que Deus não julga a mim e aos outros como eu julgaria. Né? Porque se assim fosse, já tinha tanta gente morta, tanta gente fulminada. Imagine se eu fosse Deus. Né? Ah, não fez um burp certo. Pum, cai um raio na cabeça. É? Palmeiras perdeu. Pum, fulmina o time do Palmeiras. Ai, que legal. Graças a Deus, Deus não é assim. Ele não é assim comigo, ele não é assim com você. Pelo contrário, ele está hoje vindo na minha e na sua direção, perguntando assim, onde você está? E chamando pelo nome. E se eu e você estamos escondidos entre as árvores, cara, a gente está escondido da gente, não dele. Porque ele continua vindo na nossa direção para nos salvar. Esse texto para mim é fantástico. Não por mostrar a queda, mas por mostrar a graça, o amor de Deus. O que ele queria e o que ele quer de mim e de você. De pessoas que querem andar independente dele, que querem andar conforme as suas forças, as suas vontades, querem ser deuses, mas ele ainda continua vindo na nossa direção, nos amando e querendo nos salvar. É isso que eu espero desse texto. Graça. E eu espero isso também na sua vida, que você perceba isso. Tá? O melhor desse texto é que, mesmo nós querendo ser independentes, andando e dando ouvido ao mal, reconhecendo que não somos merecedores, Deus ainda se esforça para me salvar, para te salvar, para nos salvar. Isso é fantástico. É a melhor parte desse texto. E Ele está fazendo isso hoje. E eu creio que toda essa situação que nós temos vivido não é porque Ele quis matar pessoas com coronavírus. Longe disso. Mas Ele quis resgatar aqueles que Ele ama e aqueles que os ama, ou melhor, aqueles que o amam. Ele quer resgatar os seus, Ele quer resgatar a família, Ele quer resgatar vidas, Ele quer resgatar relacionamentos. É isso que Ele tem feito nesses últimos tempos, colocando todo mundo aí nesse momento de cuidar de si e cuidar um do outro. Se você tem alguma coisa para dizer, aí a galera do Zoom, quero deixar você à vontade, porque nós temos mais 5 minutos. Se você aqui do Instagram quer mandar a sua pergunta, quer deixar algum tema para a gente conversar nos próximos encontros, por favor, coloca aí que a gente vai fazer o nosso quiz, o nosso box, para outros momentos. Se você quer receber os textos que virão nas próximas semanas, manda no direct aqui do Reflexão e Espiritualidade Hoje, que você vai receber, seja via e-mail, via WhatsApp, tá joia? Galera do Zoom, alguém quer compartilhar mais alguma coisa aí? Senão eu vou caminhar aí para encerrar o nosso bate-papo. É? Legal. Então, que a graça de Deus superabunde na nossa vida, viu? De todos vocês que acompanharam aqui, seja no Instagram, no WhatsApp, no Zoom, desculpa. E há uma oração para a gente findar este momento aqui. Essa oração é assim: Deus, obrigado pela vida, obrigado pelo que o Senhor tem nos dado, o que o Senhor tem feito por nós. Perdoa-nos se nós não temos dado valor ao que o Senhor tem falado conosco ou não temos tido a percepção de ouvir as tuas palavras para conosco e de ver o que o Senhor está fazendo
para nos salvar, para cuidar de nós. Mas, ó Deus, perdoa-nos e continua, Pai, em nome de Jesus, a nos buscar e nos salvar. Continua fazendo essa busca por mim. E obrigado por Cristo Jesus, que é a maior prova de que o Senhor queria nos ter por perto e ter-nos por todo, né? Na tua presença. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz. Obrigado porque Jesus veio até aqui e andou entre nós para nos salvar. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Valeu? Valeu, galera do Zoom. Joia! Deus abençoe e que a gente continue caminhando aí na direção do coração de Deus e mais ainda, que a gente perceba que Deus tem vindo na nossa direção porque Ele nos ama, porque Ele quer nos salvar, porque Ele quer transformar a nossa vida. Que dessas simples leituras, grandes transformações aconteçam na sua vida. Valeu? Deus abençoe. Qualquer pergunta, qualquer coisa aí, manda aí pra gente. Se você quer receber os textos, manda pra gente aí seu e-mail, seu WhatsApp aqui no direct que eu mando pra você, tá bom? Um abraço. Até o próximo encontro, galera. Tchau. Amém.